Fala galera, beleza? Tô aqui de novo, professor Tiago Barreto na área, pra gente continuar resolvendo nossas questõezinhas, né? Discutindo aqui um bate-papo muito saudável, esse bate-papo que vai fazer ser aprovado no seu concurso, beleza? Então vamos pra cima, sem mais delongas, artigo 5º, a gente continua aquela saga, beleza? Eu pretendo aqui ser bem preciosista com você, que é pra gente conseguir ver, certo? Tudo na medida aí que faça com que você consiga ter um bom aproveitamento para a sua prova, beleza? Então vamos para cima, veja. O que eu tenho para discutir com você, a gente ainda estava falando do artigo 5º, como eu falo, deixa eu nomear aqui, né? Eu tenho que criar vergonha na cara e colocar título nesses slides, beleza? Artigo 5º aqui, show. Você bem sabe, né, que quando eu estou falando aqui, por exemplo, do artigo 5º, eu preciso que você visualize, é sempre importante, tá? A gente visualizar o caput do artigo 5º. Como assim, Tiago, visualizar o caput? O caput é a cabeça do artigo, né? Logo no começo ali, você consegue visualizar o artigo 5º. E no artigo 5º, o que é que eu tenho de destacar com você? Veja, o primeiro princípio é que todos são iguais perante a lei. Quando eu digo que todos são iguais perante a lei, eu menciono com você aqui o princípio da igualdade. Beleza? O princípio da igualdade é um ponto importante, né? Sem distinção de qualquer natureza. Ainda estou falando de igualdade. Quando eu digo isso, eu preciso que você se atente porque eu também garanto, veja, a brasileiros e a estrangeiros. Eu garanto essa parada a brasileiros e a estrangeiros. Beleza? Você fica atento enquanto a isso. O que é que eu garanto fora a igualdade? Veja, há o destaque aqui, certo? Que eu tenho de proteger dessa galera o direito à vida, à liberdade, à igualdade. Eita, passou um risco aqui. A igualdade, a segurança, vida, liberdade, igualdade, segurança e, por último, a propriedade. Veja, já puxando o gancho aqui, a gente aqui bate de frente o caput do artigo 5º, né? Que é o princípio da igualdade, todos são iguais perante a lei. Eu vou proteger brasileiros e também estrangeiros e vou garantir a eles o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Eu preciso que você fique atento que quando eu falo de propriedade, por exemplo, veja, eu preciso que você se atente que a nossa Constituição permite, por exemplo, a desapropriação. Certo? Veja, desapropriação. Ela deve atender à sua função social. Só que em alguns casos é permitido sim desapropriação. Isso é um ponto que você já deve estar saliente em relação. Veja, só que continuando aqui, falando de direitos, de deveres, né, liberdades individuais, coletivas e por aí vai, eu destaco com você, né, a existência desse respectivo inciso aqui, certo? Vulgo inciso 14, que eu tenho, de fato, de ter, veja, todos têm o direito, obviamente, de acesso à informação. Todos têm direito de acesso à informação. Show? Todos têm direito de acesso à informação. Só que tem um ponto aqui importante, interessante, que quando eu falo dessa informação, eu tenho de resguardar, veja, o sigilo da fonte. Só que eu resguardo esse sigilo da fonte quando eu falo aqui em exercício profissional. Então eu vou ter resguardo do sigilo da fonte, né, para exercício profissional. Resguardo do sigilo da fonte para efeitos de exercício
profissional. Falando de tudo isso, é importante que você já consiga visualizar, né, esse aspecto aqui, porque é importantíssimo que você saiba, beleza? É importantíssimo porque a gente está falando já de liberdade, de informação, tudo isso é muito caro para o teu examinador. Veja, só que aqui, distinguindo mais ainda, veja, esses pontos, eu queria destacar com você também. Vamos fazer o seguinte, vamos para a questão, vamos lá então. Analisou aí, dá pausa no vídeo, responde. Show, vamos responder agora. Em relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa considerada correta. O direito de resposta, assegurado constitucionalmente pela CF, é proporcional ao agravo. Show? Ele é proporcional ao agravo, abarcando os danos materiais e morais advindos da ofensa, sem contudo abarcar o dano da imagem. Sem contudo. Veja, grife-me essa parte aqui, sem contudo abarcar o dano à imagem. Vamos voltar para cá, se você quiser você tira print da tela, porque eu vou apagar agora. Veja, quando eu falo aqui com você, basicamente, de direito e resposta, eu destaco 3 pontos que vão fazer com que você não erre mais nenhuma questão quando é cobrado o inciso. Veja, direito de resposta. Direito de resposta. 3 pontos. O direito de resposta, ele é proporcional ao agravo. Como assim proporcional ao agravo? Eu tenho o direito de resposta e nas mesmas condições de que eu tive esse direito violado, né? Essa questão violada. Como assim, Tiago? Veja, imagina uma seguinte situação, né? Eu sempre gosto desses exemplos na sala, porque fica fácil, né? Não preciso ficar inventando moda também. Eu estou numa rádio de 7 da noite, em horário nobre da rádio, por exemplo, e vou falar mal de alguém. Essa pessoa tem o direito, veja, de resposta proporcional ao agravo. Ou seja, como é proporcional, ela pode, né, se manifestar nessa rádio para responder tais injúrias que eu fiz sobre ela, por exemplo, no mesmo horário, na mesma rádio e tudo mais. É proporcional ao agravo. Isso é um ponto, beleza? O segundo ponto é a questão da indenização, certo? Existe indenização. Beleza? E essa indenização, esse dano, ele pode ser material, ele pode ser moral e pode ocorrer a imagem. Beleza? Esse dano pode ser material, moral ou a imagem, né? Eu posso agredir a pessoa moralmente, posso agredir a imagem dela, posso causar algum dano material e por aí vai. Só que aqui quando você vem para a questão, você vê, ah, Tiago, que coisa, hein? Sem contudo abarcar o dano à imagem, que é isso, né? Então aqui não há de se falar em resposta, há de se falar em erro, beleza? Em virtude da laicidade do Estado, veja, a CF veda a prestação de assistência religiosa em entidades de internação coletiva, seja civil ou militar. Aqui também, erradão, né? Veja, aqui eu nem vou para o slide discorrer com você, mas o que você precisa saber é que nossa Constituição, ela protege o direito de religião. O Estado, o Brasil, é um país laico, não tem religião determinada, né? Até porque a miscigenação no nosso país é muito grande para eu chegar e dizer que tal religião é a religião que predomina. Não, a gente respeita aí as crenças e religiões, certo? Não tendo aí uma religião predeterminada para dizer que é a religião do Estado, do Brasil. Só que veja, falando necessariamente aqui da letra B, eu preciso que você saiba que essa assistência religiosa, ela pode sim existir, né, em locais de interação coletiva, seja civil ou militar. Então pode acontecer. Deixe-me só riscar aqui, né? Então, na verdade, pode. Não é que não pode, é que pode, beleza? Pode existir aí, tranquilo? Então, fique esperto. Então essa está errada, eu quero a certa. O acesso à informação é assegurado a todos, sendo expressamente vedado o sigilo da fonte. Eu acabei de explicar para você isso aqui, tá lembrado? Não sei se você se lembra.
mas é resguardado o sigilo da fonte. Né? Não é vedado o sigilo, é resguardado o sigilo da fonte para exercício profissional. A gente acabou de ver isso. É possível, nos termos da ACF, que alguém seja privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa. Isso aqui, gente, meu Deus. Ó, eu vou até botar em verde. É possível, nos termos da ACF, que alguém seja privado de direitos por motivo de crença religiosa, né? Se, além de eximir-se de obrigação legal, veja, a todos imposta, também se recusar a cumprir prestação alternativa. Vamos segurar essa letra D aqui e eu vou até deixar o slide todo em branco, que é para a gente discorrer isso com calma, porque isso cai muito em prova. É a chamada, deixa eu botar em preto. Veja, é a chamada aqui escusa de consciência. Escusa de consciência. Tiago, o que é a escusa de consciência? É exatamente o inciso que trata essa letra D aí que você está vendo na sua tela, na questão. Veja, o que é a escusa de consciência? Eu vou criar para você aqui uma história. Você entendeu a história, você não erra mais questão sobre isso. Veja, eu tenho aqui um cara chamado... deixa eu pensar no nome. Vou botar aqui Tício, né? Tício. É o famoso Tício das questões. Eu tenho Tício aqui. E eu tenho aqui a galera do Exército. 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 Tício completou 18, pai. Tício completou 18. Aí o que acontece? Ele foi se alistar para ter o quê? O seu direito de ter a reservista. Ele queria ter a sua reservista, Tício. Show? Só que aqui a galera do Exército gostou de Tício. A galera do Exército gostou muito de Tício. E chegaram para ele e falaram assim: ó, bicho, me dá o número da tua bota, do teu chapéu, da tua calça, que tu vai servir ao Exército. Então, veja, o primeiro fato dessa história é que Tício foi convidado a servir ao Exército. Só que aí Tício alegou liberdade religiosa e disse assim: amigo do Exército, eu não posso servir, porque minha religião não permite que eu, sei lá, mate alguém, por exemplo, né? Vai servir o Exército, pode estar sujeito aí a essas ocasiões. É só um exemplo, né? Então Tício, né? Tício alegou que sua religião para não servir. Tício alegou sua religião para não servir, beleza? Alegou sua religião para não servir. Aí a galera do Exército gostou muito de Tício e disse assim: veja, já que você não pode por conta da sua religião, eu vou criar uma medida alternativa. Então, o terceiro passo da história aqui é que o Exército criou uma medida alternativa para Tício. E que medida alternativa foi essa? O Exército chegou para Tício e fez assim: cara, já que tu não pode servir por tua religião, eu quero que você sirva assim mesmo. E eu vou criar uma medida alternativa para você. Você vai servir, só que você vai servir em um local que você não vai estar sujeito, né, a matar ninguém, a agredir ninguém, e por aí vai. Você vai estar num local totalmente são e salvo. Você vai fazer trabalhos de caridade, você vai ajudar. É isso que acontece. Aí, o Exército criou uma medida alternativa, só que mesmo assim Tício
recusou. Aí, Tício vai ter o direito dele, como ele recusou de novo pela segunda vez, Tício vai ter o direito dele de religião restringido. Restrição. Veja, depois desse beabá tudo, impus uma medida. A pessoa alegou religião. Beleza. Aí o que é que eu faço? Crio uma medida alternativa. A pessoa ainda recusa a alternativa. Aí ela vai ter o direito restringido. Beleza? E nesse caso, se Tício, como ele recusou de novo, qual a restrição que ele vai ter? Ele não vai ter reservista. Não vai ter o direito de ter reservista, vai ter o direito restringido. Entendeu? Espero que sim. Quando você volta o vídeo, tranquilamente, certo? Eu expliquei da maneira mais detalhada possível, que é para você entender mesmo, né? Cheguei, restringi, tranquilo. Então, o que você tem que ter em mente aqui é que eu tenho uma medida alternativa para se prestar, para se passar, tranquilo? Então, esse é o ponto. Voltando para a questão, é possível, nos termos da CF, que alguém seja privado de direitos por motivo de crença religiosa, certo? É possível sim. Se, veja, hipoteticamente, se, além de eximir-se de obrigação legal a todos imposta, no caso de Tícia que foi de servir, também se recusar de cumprir a alternativa. Veja como ficou fácil. Recusou de cumprir a alternativa, direito restringido. É possível que alguém seja privado do direito por motivo de crença. Veja que interessante como ficou fácil. Certo? Letra D é a resposta. De acordo com a CF, o sigilo de comunicação telefônica não pode ser quebrado em nenhuma hipótese. Olha só, é interessante demais que você saiba, né, desse inciso. Vamos abarcar ele aqui. Deixa eu limpar a tela de Tício agora. Veja, aqui você tem de saber que são invioláveis, né, que é inviolável veja, a correspondência é inviolável a correspondência, a comunicação telegráfica, show, de dados e as telefônicas. Só que aqui tem um detalhe. Nesse caso, essa inviolabilidade ela pode ser quebrada por uma ordem judicial, certo? Em caso de instrução criminal, show, de instrução criminal ou, veja, processual penal. Atenção total aqui, hein? As comunicações telefônicas, né, podem ser aí violadas nesse sentido por uma medida judicial para instrução criminal processual penal. Cuidado, cuidado com isso. E a questão, ela fala que não pode ser quebrado em nenhuma hipótese, erradão. Beleza? Olha aí, 20 minutos, veja, 20 minutos de aula, a gente está em uma questão apenas. Veja, como se você for parar para estudar, né? E a galera quer fazer questão, a galera faz 50 questões em 2 minutos. Né? A gente tinha uma questão, a gente passou 20 minutos. Só destrinchando ela, só explicando. E você só aí espero que entendendo. Veja como é interessante. Né? Isso que é você estudar por questões, beleza? Ó, vamos continuar aqui.
De acordo com as disposições constitucionais acerca dos direitos e garantias fundamentais relativos à prisão, show, assinale a alternativa que é considerada a correta. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontrem devem ser comunicadas imediatamente ao juiz competente e à família do preso. Mas este não poderá indicar a pessoa para obter essa informação, sob pena de colocar a risco a efetividade da medida. Não, isso aqui está errado, né? A comunicação pela pessoa indicada ao preso e o juiz são imediatas, beleza? Então isso aqui também, tranquilo. Olha aí, prova de guarda municipal aí também, viu? Fica atento. A pessoa que for presa tem um direito à identificação de responsável pela sua prisão, sendo, entretanto, garantido o sigilo da identidade daquele que realiza seu interrogatório. Cuidado, cuidado, viu? Veja, no momento da prisão, tanto no momento do interrogatório, o preso ele tem que saber quem foi o responsável, essa identificação, né? Como o seu edital, no momento dessa gravação, não saiu ainda, eu não sei se vai ter lei de abuso de autoridade, né? No seu conteúdo programático. Mas, para fins, por enquanto, de curiosidade, né? Porque se tiver na sua prova, aí é importante que você estude. Mas, como até por enquanto a gente não sabe, para fins de curiosidade, você tem que saber. Parágrafo único do artigo 15 da Lei de Abuso de Autoridade. Isso é crime, não se identificar. Beleza? Fica atento quanto a isso. Veja, continuando aqui, quando a lei admitir a liberdade provisória, ninguém será mantido preso, independentemente do pagamento de fiança. Veja que interessante, me parece que esse é o gabarito. Vamos continuar aqui. A prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada pela autoridade policial? Errado. Pela autoridade judicial. Questão bem sussa, bem tranquila, né? Tranquila mesmo. Tranquilo. Então aqui você, né, faz menção aí a algumas disposições até processuais, penais, né? Cara, é importante, porque está no artigo 5º, então você tem que saber, beleza? Então, olha, princípio da não culpabilidade, por exemplo, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, né? O princípio da não culpabilidade é interessante que você já vá trazendo em si, dentro da sua mente, alguns princípios que também têm relação com outros campos do direito, aqui no direito constitucional, beleza? Que também caem em provas, veja, disposições constitucionais, beleza? Show de bola. Então, continuando aqui, o que eu tenho para conversar com você aqui da próxima questão é nada demais, coisa tranquila, de verdade. Veja, eu só preciso destacar aqui, até para a gente não passar muito tempo, demorar tanto nessa aula, a questão aqui do inciso de número 13 do artigo 5º. Você tem de saber, veja, que o exercício, primeiro ponto, do trabalho, do ofício e também da profissão, veja, do trabalho, do ofício e da profissão, eles são garantidos, né? É garantido o exercício do trabalho, ofício e também da profissão. Só que eu tenho uma ressalva, que eu vou ter casos que eu vou precisar para exercer o trabalho, o ofício e a profissão, casos de qualificações que vão ser dados por lei. Que vão ser dados por lei. Por favor, pay attention, please. Né? Que vão ser dados por lei. Como assim, Tiago? Veja, a regra é que o ofício, a profissão, ele seja garantido, ele seja liberado. Liberou geral, né? Liberou geral. Só que aí, né, existem profissões que não tem condição alguma de você simplesmente dizer que é e pronto. Como assim, Tiago? Vai dizer que é advogado por aí sem nem ter feito direito?
né? Vai botar teu currículo lá. Ou então veste um jaleco, diz que é médico, vai pro hospital pra tu ver o BO que dá. Então são profissões que eu tenho qualificações dadas por lei. Não é só ir lá trabalhar e pronto, beleza? Então é essa ressalva que existe aí, beleza? Diferente do exercício, do trabalho e da profissão, cuidado para não confundir essa parada. Eu tenho aqui de discutir com você nada mais que a liberdade artística. Veja, a liberdade artística é diferente dessa questão trabalho, ofício ou profissão. Ela é diferente. Como assim, Tiago? Liberdade artística, ela tem relação nada mais com liberdade. Deixa eu botar aqui de outra cor, vou colocar de azul. Veja, tem relação com a liberdade intelectual, show, a liberdade científica, intelectual científica e liberdade também de comunicação. Veja, essa liberdade intelectual científica e de comunicação, ela é autorizada, independe, independe de censura e também de licença. Independe de censura e também independe aí de licença. Por favor, eu preciso que você se atente, né, nessas duas diferenciações: trabalho, oficial, profissão, qualificação de lei. Liberdade artística, beleza, show. Intelectual, científica e de comunicação, independente de censura ou de licença. Por favor, né? Por favor, fique atento. Vamos para a questão agora. Olha só o que eu tenho para nós aqui. Sobre os direitos e garantias fundamentais no país, assinala a alternativa a seguir. Cara, questão da FGV. Só peço um negócio. Se você aí, né, eu imagino que está se preparando para o concurso da Guarda de Santa Cruz, Instituto Davi, não vai me fazer questão da FGV. Por favor. Aqui tem FGV porque eu selecionei a questão para você. Eu vi uma questão que está no padrão, tá tranquilo. Aí você tá resolvendo FGV comigo agora, mas porque a questão tá no padrão. Não vai pegar e vai sair resolvendo a questão da FGV, não. É diferente, cuidado, viu? Cuidado, tá? Você que tá acostumado aí a fazer questões padrão Instituto Darwin, se for fazer FGV, vai dar BO, cara, porque é diferente, beleza? Cuidado com isso. Então tá, bora. Olha só. Uma das implicações do direito à vida é a proibição constitucional da pena de morte. Beleza, até agora tá certo. A menos em caso de guerra declarada. Show. Então aqui tá certíssimo, né? Pena de morte em caso de guerra declarada. Já viu isso, inclusive. Pelo presidente da República, autorizado pelo Congresso Nacional. Veja. Veja. Aqui eu preciso que você tenha atenção no detalhe. No artigo de número 84, daqui ficou feio. No artigo de número 84 da CF, de 88, claro, né? Eu tenho essa premissa, que é a competência do presidente da República sendo autorizado pelo Congresso Nacional aí a guerra, tranquilo? Isso, confesso, cai pouquíssimo em prova isso aí, tá? Isso do artigo 84 que eu trouxe para você, cai pouquíssimo em prova, pouquíssimo. Só que aqui a ideia principal é você lembrar da questão da pena de morte, que só pode em caso de guerra declarada e tudo mais. Então aqui o inciso V, a alternativa primeira está V de certa. O direito à propriedade privada também é um direito fundamental. Show. Desse modo, não há possibilidade de desapropriação. Veja, no começo da aula eu falei para você que pode sim existir desapropriação. Então tá F de falso. Então até agora, né, o 2 está errado, então eu anulo essa, né, e anulo essa também, fiquei só com 1 e a 3. Vamos para cima. O direito à liberdade se estende à liberdade de pensamento e liberdade artística. Olha só, o direito de liberdade se estende à liberdade de pensamento, show. Essa liberdade de pensamento a gente vai ver ainda, mas já vou cantar a bola. É possível sim, liberdade de pensamento, sendo que é vedado o anonimato. Show.
E de expressão artística, intelectual e de comunicação. Cara, isso pode? Poxa, intelectual, científica e de comunicação. Beirada artística aí. Então, artística, intelectual e de comunicação. Perfeito. Perfeito. Então, estamos aí em casa. Gabarito, né? Letra D. Para nós aí. Corta para nós aí. Questão, gabarito, letra D, né? Número 1 e número 3 são as corretas, a segunda está errada. Beleza? Show de bola. Então é tudo que a gente conversou aí, sem muito mistério. Só essa parte aí do presidente da República, mas aí fica aí detalhe para você até anotar no seu material aí no cantinho, beleza? Então, meu querido aluno, minha querida aluna, 30 minutos de aula, beleza? A gente conseguiu debater alguns conteúdos. Próxima aula a gente tem mais artigo 5º. Oh, muita coisa, muita coisa. Show? Vamos para cima, bora ser aprovado.